Sente que as escadas de casa parecem cada vez mais íngremes? Ou que pegar no saco das compras se tornou um desafio que o deixa sem fôlego? Talvez até já tenha notado no espelho que os seus braços e pernas não têm a mesma firmeza de antes. Esta perda de força, esta fraqueza que se instala sorrateiramente, tem um nome: sarcopenia. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. A sensação de que o nosso corpo está a perder a batalha contra o tempo. E o que nos dizem? Beba batidos de proteína, compre aqueles pós caros que se vendem nas lojas de desporto. Mas sejamos honestos, quem é que gosta daquele sabor artificial ou de gastar uma fortuna em algo que nem sabemos bem o que é? E se eu lhe dissesse que a resposta não está num frasco de plástico, mas sim na nossa tradição, num petisco que muitos de nós comemos na esplanada, sem saber o tesouro que tínhamos nas mãos? A solução para construir músculo e recuperar a vitalidade pode ser mais simples, mais barata e muito mais saborosa do que alguma vez imaginou. Neste vídeo, vamos descobrir não apenas um, mas vários alimentos poderosos e hábitos simples que ajudam a construir músculo, a combater a fraqueza e a recuperar a energia sem precisar de pós caros ou complicados. Fique até ao fim, porque o último conselho que vou partilhar é provavelmente o mais surpreendente e o mais fácil de seguir. Vamos então desvendar o nosso primeiro segredo. E é um segredo bem português, que provavelmente já comeu dezenas de vezes sem pensar duas vezes nos seus incríveis benefícios. Estou a falar dos nossos humildes e deliciosos tremoços. Sim, leu bem. Aquele petisco que acompanha tão bem uma bebida fresca numa tarde de sol é uma das mais poderosas ferramentas que temos ao nosso dispor para combater a perda muscular. Muitos olham para os tremoços como um simples passatempo, mas, na verdade, são uma potência nutricional. Imagine só, uma pequena taça de tremoços pode ter tanta ou mais proteína do que um bife ou um peito de frango. É uma quantidade impressionante, especialmente vinda de uma fonte vegetal. A proteína é absolutamente essencial à medida que envelhecemos. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, e especialmente se não formos muito ativos, alguns tijolos começam a cair. A parede fica mais fraca e instável. A proteína são os tijolos e o cimento novos que o nosso corpo precisa para reparar essa parede, para a manter forte e sólida. Sem proteína suficiente, o nosso corpo não consegue fazer estas reparações e a parede vai enfraquecendo cada vez mais. É isso a sarcopenia. O problema é que muitas vezes associamos proteína a grandes pedaços de carne ou peixe que podem ser pesados para a digestão ou caros. Os tremoços oferecem uma alternativa fantástica. São leves, fáceis de digerir para a maioria das pessoas e, o que é muito importante, são incrivelmente acessíveis. Pode comprá-los já cozidos e temperados em qualquer supermercado ou na feira por uma fração do preço dos suplementos de proteína. Para além da proteína, os tremoços são riquíssimos em fibra. A fibra é outra heroína silenciosa da nossa saúde. Ajuda-me a manter os nossos intestinos a funcionar regularmente, o que é uma preocupação comum nesta fase da vida, e alimenta as boas bactérias que vivem no nosso sistema digestivo, o que fortalece o nosso sistema imunitário. Uma boa digestão significa que o nosso corpo absorve melhor todos os nutrientes dos alimentos que comemos, incluindo a proteína para os nossos músculos. Portanto, ao comer tremoços, está-lhe a fazer um 2 em 1, a fornecer os tijolos para os músculos e a garantir que o sistema de entrega desses tijolos está a funcionar na perfeição. Como podemos então incorporar mais tremoços na nossa vida? A forma mais simples é como um lanche a meio da tarde. Em vez de ir buscar uma bolacha ou um pedaço de pão,
tenha uma tacinha de tremoços à mão. Vão saciá-lo muito mais e estarão a alimentar os seus músculos. Também pode adicioná-los às saladas. Dão um toque salgado e uma textura interessante, para além de transformarem uma simples salada numa refeição completa e rica em proteína. A única recomendação é ter atenção ao sal. Muitas vezes os tremoços de compra vêm em salmoura. O ideal é passá-los por água corrente antes de os consumir para remover o excesso de sal. Lembra-se de os comer no café da aldeia, a ver a vida passar? Quem diria que esse simples prazer era, na verdade, um ato de fortalecimento muscular? É a beleza de redescobrir a sabedoria que já fazia parte da nossa cultura. Não precisamos de produtos importados com nomes estranhos. Muitas vezes, as melhores soluções estão mesmo à nossa frente, escondidas à vista de todos. A ciência por trás disto é fascinante. O processo de construção muscular chama-se síntese proteica. Com a idade, este processo torna-se menos eficiente. É como se os trabalhadores da construção civil do nosso corpo ficassem um pouco mais lentos e preguiçosos. Por isso, não basta dar-lhes a mesma quantidade de material que dávamos quando tínhamos 30 anos. Precisamos de lhes dar mais material e de melhor qualidade para os incentivar a trabalhar. É por isso que a ingestão de proteína se torna tão crucial depois dos 60 e 70 anos. Os tremoços fornecem essa proteína de alta qualidade de uma forma fácil e deliciosa. Mas como em tudo na vida, os tremoços, por muito maravilhosos que sejam, não fazem milagres sozinhos. Eles precisam de parceiros e de uma estratégia inteligente para que o seu poder seja aproveitado ao máximo. E um dos maiores erros que cometemos não é o que comemos, mas como e quando comemos. A verdade é que ter uma fonte de proteína tão boa como os tremoços é apenas metade da batalha. A outra metade, e talvez a mais importante, é saber como distribuir essa proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de fazer um pequeno almoço leve, talvez um pão com manteiga e um café, um almoço mais ou menos, e depois, ao jantar, comemos um grande prato de peixe ou carne, pensando que estamos a compensar. O problema desta abordagem é que o nosso corpo não funciona como um armazém. Ele é mais como um pequeno construtor que só consegue usar uma certa quantidade de tijolos de cada vez. Se lhe entregarmos um caminhão cheio de tijolos de uma só vez, ele vai usar os que consegue para as obras do momento, e o resto, em grande parte, será desperdiçado ou armazenado de formas que não nos interessam, como gordura. Para os nossos músculos, o ideal é fornecer um fluxo constante de tijolos ao longo do dia. Isto mantém o processo de construção e reparação muscular ativo permanentemente. A solução é simples: tentar incluir uma fonte de proteína em todas as refeições principais, incluindo o pequeno almoço. E é aqui que entra o nosso segundo alimento poderoso: o queijo fresco ou o requeijão. Para muitos, o pequeno almoço é a refeição com menos proteína. Mas começar o dia com uma boa dose de proteína faz uma diferença abismal na nossa energia e na manutenção da massa muscular. O queijo fresco e o requeijão são opções perfeitas. São leves, fáceis de digerir e ricos num tipo de proteína chamada caseína, que é de absorção lenta. Isto significa que vai libertando os tijolos para os músculos de forma gradual, mantendo-os alimentados durante toda a manhã. Esqueça a ideia de que o pão com manteiga é a única opção. Experimente uma fatia de um bom pão de sementes com uma camada generosa de queijo fresco ou requeijão por cima. Pode juntar-lhe umas fatias de tomate, um fio de azeite e uma pitada de orégãos. Ou, se preferir algo mais doce, junte-lhe umas nozes picadas e um pingo de mel. É um pequeno almoço delicioso,
que satisfaz e que dá aos seus músculos o arranque de que precisam. A seguir temos outro velho conhecido, muitas vezes injustiçado: o ovo. Durante décadas, os ovos foram vistos como os vilões por causa do colesterol. Felizmente, a ciência já veio esclarecer que, para a grande maioria das pessoas, o colesterol dos alimentos tem pouco impacto no colesterol do sangue. Os ovos são, na verdade, uma das fontes de proteína mais perfeitas da natureza. Contém todos os aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. Além disso, são baratos, versáteis e rápidos de preparar. 1 ou 2 ovos ao almoço, cozidos e adicionados a uma salada, ou mexidos com alguns legumes, são uma forma excelente de garantir uma boa dose de proteína. Não tenha medo da gema. É lá que se encontra a maior parte das vitaminas e nutrientes. Finalmente, não nos podemos esquecer das estrelas da nossa costa: o peixe, especialmente as nossas sardinhas, e o nosso fiel amigo, o bacalhau. Nós portugueses temos uma relação profunda com o mar e os seus tesouros, e isso é uma enorme vantagem para a nossa saúde muscular. O bacalhau não é só delicioso, é uma fonte de proteína magra e de altíssima qualidade. Cada posta de bacalhau bem demolhado e cozido é um verdadeiro tratamento de luxo para os nossos músculos. As sardinhas, por sua vez, são um superalimento acessível. Para além da proteína, são ricas em ômega 3, um tipo de gordura saudável que combate a inflamação no corpo. A inflamação crônica é um dos grandes aceleradores da perda muscular e do envelhecimento em geral. Portanto, ao comer sardinhas, não está só a dar tijolos aos músculos, está também a apagar os pequenos incêndios que os enfraquecem. Uma lata de sardinhas em azeite com um bom pão de mistura pode ser um almoço rápido, barato e incrivelmente nutritivo. Repare como, ao juntar estes alimentos, conseguimos facilmente ter proteína de manhã, ao almoço e ao jantar, criando aquele fluxo constante de que os nossos músculos tanto gostam e precisam. Mas agora que temos o prato cheio de tijolos de alta qualidade e os estamos a distribuir de forma inteligente ao longo do dia, falta uma coisa absolutamente essencial para que os construtores, ou seja, o nosso corpo, os consigam usar para de facto erguer a parede. E essa é a parte que quase toda a gente ignora, pensando que só a alimentação chega. Pode comer os melhores tremoços, o queijo fresco mais puro e o bacalhau mais suculento. Mas se passar o resto do dia sentado no sofá ou na cadeira, o seu corpo não vai saber o que fazer com toda essa proteína maravilhosa. É como entregar os melhores tijolos e o cimento mais forte a um estaleiro de obras onde não há trabalhadores. A comida são os materiais. O que dá ordem para começar a construção é o movimento. O exercício, especialmente o exercício de resistência ou de força, é o capataz que chega à obra e grita: "Mãos à obra! Temos material! Vamos construir!" Quando fazemos um esforço com os nossos músculos, enviamos um sinal poderoso ao nosso corpo. Esse sinal diz: "Atenção! Preciso que esta estrutura seja mais forte porque está a ser usada." É esse sinal que ativa a tal síntese proteica, que diz ao corpo para pegar na proteína que comeu e usá-la para reparar e fortalecer as fibras musculares. Sem este estímulo, a proteína tem muito menos utilidade para construir músculo. Agora eu sei o que pode estar a pensar. Exercício de força? Isso é para os jovens nos ginásios a levantar pesos enormes. Esqueça completamente essa imagem. O exercício de força para nós não tem nada a ver com isso. Trata-se de usar o nosso próprio peso corporal ou objetos leves de forma simples e seguras no conforto da nossa casa. Quer um exemplo de um dos melhores exercícios que pode fazer? Sentar-se e levantar-se de uma cadeira? Sim, é isso mesmo.
Tente fazer isto 10 vezes seguidas, mas sem usar as mãos para se apoiar. Controle o movimento. Sente-se devagar e levante-se com a força das suas pernas e glúteos. Vai sentir os músculos a trabalhar. Este simples movimento fortalece as pernas, o que é crucial para o nosso equilíbrio, para subir escadas e para nos mantermos independentes. Outra ideia. Pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas, uma em cada mão. Sente-se numa cadeira com as costas direitas e, lentamente, levante os braços para os lados até a altura dos ombros e baixe-os. Repita algumas vezes. Estará a fortalecer os ombros e os braços, o que ajuda a manenta a carregar os sacos das compras ou a pegar nos netos ao colo. Até a jardinagem, o ato de se baixar para cuidar das plantas, cavar um pouco de terra, carregar um regador, é uma forma fantástica de exercício de força. O importante é desafiar os músculos um pouco mais do que estão habituados. E agora, o alimento mais surpreendente que lhe prometi no início. É algo que todos temos em casa, que é praticamente gratuito, mas que a maioria de nós negligencia terrivelmente. Esse alimento secreto é a água. Pode não parecer um alimento, mas é o nutriente mais essencial para a função muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, o que é extremamente comum à medida que envelhecemos porque o nosso mecanismo da sede se torna menos apurado, os nossos músculos não funcionam bem. Perdem força, cansam-se mais depressa e não conseguem recuperar e crescer eficazmente. Pode ter a dieta perfeita e fazer o exercício certo, mas se estiver desidratado, é como tentar fazer cimento com areia seca. Simplesmente não funciona. Por isso, tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. A sua energia e a força dos seus músculos vão agradecer-lhe. Portanto, veja como tudo se encaixa. O segredo não está num pó mágico vindo do outro lado do mundo. Está na sabedoria que já é nossa. Está nos tremoços que comemos ao sol, no queijo fresco da manhã, no ovo cozido para o almoço, no nosso fiel amigo bacalhau ao jantar. Está em distribuir estes presentes da natureza ao longo do dia. E, crucialmente, está em dar a estes alimentos um propósito, um trabalho a fazer, movendo o nosso corpo todos os dias, mesmo que seja só um bocadinho na nossa sala de estar, e mantendo tudo bem lubrificado com o líquido mais precioso de todos, a água. Nunca é tarde para começar. Cada pequeno passo, cada garfada de um alimento nutritivo, cada vez que se levanta da cadeira usando a força das suas pernas, é uma vitória. Não se trata de se tornar um atleta olímpico. Trata-se de ter força para brincar com os netos no chão, de carregar as suas próprias compras com orgulho, de abrir aquele frasco teimoso sem ter de pedir ajuda. Trata-se de manter a sua independência, a sua dignidade e a sua alegria de viver. O seu corpo é incrivelmente resiliente e tem uma capacidade espantosa de se regenerar e fortalecer em qualquer idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas e a oportunidade para o fazer. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha outro segredo familiar para se manter forte e ativo? Partilhe nos comentários abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender com as vossas experiências. A sabedoria de uma vida é algo muito valioso. Se achou este vídeo útil e se aprendeu algo novo, por favor, considere deixar um gosto. Esse pequeno clique não lhe custa nada, mas ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam estar a precisar de a ouvir. E se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder mais dicas e conversas como esta
sobre como podemos viver a nossa melhor vida, com saúde, energia e vitalidade, em qualquer idade. Um grande abraço, cuide-se muito bem e até a próxima.